Ei, essa é a quarta entrada ao vivo, mas este vai ficar. Sabe o que acontece, gente? O ao vivo, ele é na hora, ninguém pode, né, perder o que aconteceu. Aconteceu, não aconteceu. Mas eu tenho uma prática de apagar mensagens que eu envio. Então eu fico aqui tentando filtrar e fazer com que seja uma melhor introdução. Mas sabe de uma coisa? São 5:04, ou 7:04. Hora de começar. Eu tô nervosa porque é o quinto foco e eu já tô com saudades. Essa semana tem sido incrível. Eu fiz as apresentações aqui ao vivo das fábulas de diversas culturas, com referências super assim variadas, e foi uma experiência muito bacana. Como atriz, no sentido de estar aqui ao vivo contando, porque sim, gente, essa aqui é a Carmen, mas essa aqui não é a Carmen, né? Vocês acham que eu ando em casa com o meu cabelinho assim? Né? Então, isso aqui é a máscara social. Mas, ao mesmo tempo, tem essa pegada do improviso, tem a pegada mais incrível de todas, que é assim, eu tenho uma história para contar. E são histórias fantásticas, são histórias que têm, inclusive, me ajudado pessoalmente a segurar a onda desse momento assim, complicado, não só para o mundo, mas também para a minha vida pessoal. Então, estamos todos num momento assim da montanha-russa, que parece que a montanha-russa está muito acelerada, né? Está indo lá para baixo, nervoso, nervoso. E agora é a hora de gritar, tá indo para baixo, eu vou ficar forte aqui. Bem-vindo, Antônio. Cara, quanto tempo! Dá-me Horengekyo, Antônio. Teremos histórias budistas por aqui. Eu vou esperar as pessoas subindo e a gente vai começar Foco Fábulas Online com óculos. Se você, no final desses 30 minutos em que eu vou contar as histórias, ficar animado para subir e falar um pouco sobre as histórias do Buda ou qualquer outra história, de repente, do cinema, me fala que eu te subo aqui, porque a live no total, ela dura 1 hora, mas eu falando, eu contando as histórias, as fábulas, os contos, os itãs, lendas, ela dura, são 30 minutos. São 30 minutos de ao vivo, dessa experiência incrível que está sendo de exercitar, de exercício, né? De contar uma história importante, são várias histórias super importantes que nos ajudam a pensar melhor este momento que eu estava chamando de montanha-russa. Então, eu recomendo que você pegue uma bebida, eu estou bebendo água. Aqui, daqui a uns 4 minutinhos eu estou começando as histórias. Espero a Tati subir de novo, porque nessa minha de sobe e desce aqui, tentando ter a melhor introdução, porque eu sou daquelas que apagam Hey, Apple Queen Store, welcome! Eu sou daquelas que apagam a mensagem que manda, assim que pode, né? Se dá tempo, porque tem um tempo para isso. Enfim, eu adoro uma edição, adoro uma revisão. Acho que a gente de cinema tem isso, né? A gente quer sempre o corte final mais. Tem sempre um último corte final, não tem? A vida não é bem assim. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre as experiências que a gente não pode mudar, mas que a gente pode com elas lidar com a vida de uma outra maneira. Hello, oi, 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 Apple Queen Store. Muito obrigada pelo apoio cultural, Apple Queen Store. Muito obrigada, Tatiana voltou. Tati, eu saí e eu queria apertar. Enfim, eu já expliquei aqui na gravação, vocês vão ver. Mas eu peço desculpas, porque eu estava falando com você e a gente estava justamente conversando sobre esse processo do foco. Então, eu acho que já podemos começar aqui em 7 e 8, assim, o texto final, né? Em primeiro lugar, muito obrigada ao apoio cultural da Apple Queen Store e da Tatiana Maciel com Sigma Estúdio de Pilates e Terapias Corporais. O Sigma tem um site de 15 minutos por dia de malhação e é muito legal, eu recomendo vocês passarem por lá porque é uma maneira de introduzir o exercício físico na sua rotina. E a Apple Queen Store tem um site com essas coisas maravilhosas que eu vou mostrar por aqui. São acessórios, tudo super estiloso, tudo super pensando essa visão de contracultura que tanto nos instiga e interessa. Portanto, amigos queridos, terráqueos e terráqueas, este aqui é o Foco Fábulas Online com óculos, nosso quinto encontro e é a última sessão ao vivo. Eu estava dizendo para a Tati que meu objetivo é sim continuar a longo prazo com outras histórias, fazer o Foco 2, mas sem previsão por enquanto. Então eu vou já te antecipar que nessa semana... Hey Paulo, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Além das 19 histórias que eu sempre contava, eu tive o acréscimo de uma história. E aí, como roteirista, eu vou fazer um flashback aqui para vocês que não estavam aqui saberem qual é essa outra história, ok? Então tá.
Boa noite, boa noite. Ai, gente, desculpa, eu não desliguei o telefone. Hey, Mick. O Mick Jagger, eu sempre uso esse telefone para falar diretamente com o Mick Jagger. Ele quer contar justamente a 20ª sabedoria da noite. Ok, go ahead. Eu vou traduzir para vocês. Você não pode ter sempre o que você quer, mas se você tentar algumas vezes, você pode descobrir que você tem o que você precisa. Mick, que demais! Ah, adorei! Beijo, beijo! Ah, ele é um querido, ele é um querido. Eu deveria ter feito essa cena em acelerado. Sabe por quê? É muito chato quando o roteirista traz um flashback com a cena igualzinha. Não é chato? Eu acho assim, pô, tá com preguiça? Você só tá querendo fazer Ctrl+C, Ctrl+V? Então, o certo seria eu ter feito acelerado, mas eu acho que pelo menos o telefone mudou de lugar. Bom, essa então é a 20ª sabedoria que começa à noite. A gente começa com a 20ª e vamos seguir para a primeira. Mas agora, eu que aprendi que a gente deve desativar os comentários antes de começar a contar a história, a gente vai para a primeira história. Eu vou dizer para vocês como foi que eu consegui introduzir homens humanos nisso que eu estou chamando de uma coletânea de fábulas, porque a gente sabe que no gênero literário fábula, os protagonistas são animais que se comportam como humanos. Mas esse negócio de animal, humano, é tudo uma arbitrariedade. E aí, eu vou te dizer como foi que eu consegui introduzir esses humanos na minha coletânea de fábulas. Foi justamente pedindo ao Édipo um auxílio. O Édipo, lá 5 séculos antes de Cristo, tentou entrar em Tebas e ele foi barrado pela Esfinge. A Esfinge, ela própria, já é uma união de animais e humanos, porque ela é um falcão, ela é um leão e ela é também uma humana. E ela disse para o Édipo, Édipo, se você quiser entrar, você vai ter que desvendar o enigma da Esfinge. Ele topou. E o enigma é: qual o animal que pela manhã anda com 4 patas, pela tarde anda com 2 patas e à noite anda com 3? Édipo pensou: é o homem. Ele estava certo. Nós engatinhamos pela manhã, quando começamos a vida. À tarde, andamos com 2 pés. E, finalmente, à noite, se tivermos sorte, chegaremos à noite com uma bengala para nos auxiliar. Dessa maneira, Édipo me ajudou a mostrar para vocês que homens e humanos e animais são a mesma coisa, mas também a introduzir essa ideia de que nós somos... Imagina, eu era uma criancinha alguns 20, 30, 40 anos atrás. Em 78 eu era um bebê, dá para acreditar? Dá, porque todo mundo passa por isso. Nós somos um e nós somos vários no mesmo corpo. Essa passagem de tempo é incrível, é fantástica. E eu vou agora para uma outra história, uma história de uma outra cultura, para pensar como o sentido das palavras, eles são produzidos justamente na ação, na imanência, na construção da linguagem. E era uma vez, na cultura hebraica, a palavra kesef. Essa palavra, ela tem 4 significados. Ela significa prata, ela significa dinheiro, ela significa vontade e ela significa espelho. E aí, se você pensar, prata e dinheiro faz sentido serem sinônimo. Sinônimo, aí você tem a vontade. A vontade, ela é, digamos assim, guiada, ela é conduzida pela prata, pelo dinheiro. Você consegue conquistar a sua vontade através desse veículo da vontade. E prata, dinheiro, vontade, qual é o outro? Kesef. Gente, me perdi. Que engraçado. Espelho. Nossa, e a história toda tem a ver com espelho, porque justamente o espelho, que é isso que revela a sua vontade, ele foi o instrumento usado para o rabino para levar lá na casa daquele homem, um homem muito rico, que seguiu sua vontade, que seguiu seu kesef, que conquistou tudo que ele sempre desejou. O rabino levou um espelho e falou com o homem rico: escuta, o que você está vendo aqui? E aí o homem rico olhou e viu: eu me vejo.
E aí o rabino começou a pensar uma maneira justamente de trazer aquele homem rico que tinha se afastado da comunidade na condução do seu desejo. Então ele raspou a prata, ele raspou o dinheiro, ele raspou o desejo, ele raspou o kesef, ele raspou aquilo que fazia refletir, ele raspou o espelho e deixou só o vidro e perguntou para o homem rico. O rabino então perguntou para o homem rico, o que você vê? E aí o rabino disse, eu vejo você. E essa parábola, ela serve para a gente pensar como é importante a gente ter o nosso desejo, ter a nossa vontade fortalecidos, mas de uma maneira que esses desejos e vontades não ultrapassem a nossa perspectiva de ver o outro. E a coisa do espelho, ela vai aparecer também numa outra cultura. E essa é a terceira história que eu estou trazendo, quer dizer, na verdade segunda, mas é a segunda história nova desse foco. A gente vai contar agora a história da Nayá, é da cultura Tupi-Guarani. E é uma história muito bonita. A Nayá, ela adorava as naturezas. Eu fiquei pensando assim, a gente quer em carne? Eu e os meus utensílios aqui. A Nayá adorava a natureza, cuidava de tudo com muito amor, ela amava viver onde ela vivia. E ela era muito fã da lua. E ela realmente queria estar ali, ao lado da lua. Não sei se vocês foram crianças algum dia que curtiam a Xuxa. Eu era tão fã da Xuxa que eu queria ser Paquita, eu não queria ser a Xuxa. E a Nayá era assim, ela não queria ser a lua, ela queria ser as estrelas. E na cultura tupi-guarani, existe justamente um processo de quando a menina está virando mulher, ela pode se tornar uma dessas amigas da lua. E era tudo isso que a Jaci queria, desculpa, que a Nayá queria, porque Jaci é a lua. Então, a Nayá, que queria muito fazer parte daquele céu estrelado, ela começou a desejar isso tanto, e ela parou de viver. Ela só queria fazer parte ali do céu estrelado, ser uma amiga da lua. Está ali, ao lado dela. E os pajés explicavam para ela, não é assim, você vai perder a sua carne, você vai deixar de viver para virar uma estrela. Bom, ela não quis saber, ela continuou desejando. E teve um dia que ela viu a lua, não no céu, mas no rio. E ela correu para a lua, ela quis abraçar a lua. Poxa, agora eu posso abraçar, a lua está perto de mim. Infelizmente, era o reflexo da lua em um rio. E a Nayá caiu no rio, caiu como o Narciso caiu no rio, se afogou. E a Nayá morreu. Só que a lua quis homenageá-la, em vez de ela ser uma estrela como as outras, ela criou justamente a Vitória Régia, que é essa planta amazônica incrível, que à noite tem uma flor branca muito cheirosa e de dia tem uma flor rosa. Então, a Vitória Régia nasceu porque a Nayá amava a lua. Agora eu vou te contar, então, uma história de uma outra cultura, uma cultura budista. A gente já foi para os gregos, a gente já foi para os hebraicos, a gente já foi para os tupi-guaranis e agora a gente vai para os budistas. E vocês sabem como são os discípulos. Discípulo quer saber. Então, era uma vez um discípulo que queria muito, muito, muito saber as 14 respostas das 14 perguntas nunca dantes respondidas. Nunca dantes respondidas. E aí, o seu mestre já não aguentava mais ficar ali respondendo que não é bem assim, não pode saber, e ele resolveu contar uma parábola. E a parábola é o seguinte: era uma vez um homem que estava andando pela floresta e levou uma flechada. A flechada tinha um veneno letal. E esse homem podia morrer, mas ele teve a grande sorte de ver passando o seu parente ali na frente, que foi acudir e disse, eu vou chamar um médico. E aí o homem disse, não, por favor. Antes de chamar o médico, eu preciso que você me ajude a desvendar quem foi que atirou, quem lançou essa flecha aqui, de que madeira essa flecha foi feita, qual é a estirpe da pessoa que enviou essa flecha, que pelugem é essa, qual foi a ave, blá, 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 blá. O parente, que também era sábio, deixou o homem com as suas perguntas ali e disse, eu estou indo lá chamar um médico. O sábio ficou sem entender por que o discípulo ainda queria saber mais coisas. Poxa, não entendeu a parábola? E aí ele facilitou para o discípulo. É o seguinte, todos nós, sábios e não sábios, quando viemos parar neste planeta, nós recebemos uma flechada mortal. Todos nós vamos morrer. E o que nós vamos fazer com o futuro? As perguntas que a gente vai articular, elas devem se relacionar ao que nós poderemos fazer, porque aquilo que já foi, já foi. Essa sabedoria do que realmente importa é o que faltou àquele homem que foi flechado.
E, francamente, discípulo, parece que é o que te falta. Então, vamos pensar com o sábio nas perguntas que a gente vai fazer que vão ajudar no nosso futuro. Mas todo mundo quer saber as coisas, não é só o discípulo, não. O discípulo quer saber e o rei Midas, ele também queria saber. O rei Midas, lá, voltamos para a Grécia, ele encontrou com o amigo do Dionísio, um deus, semideus bárbaro, também conhecido por Seleno. E quando ele encontrou com Seleno, ele pensou, puxa vida, que oportunidade é agora. O Seleno não queria muito papo, porque ele tinha acabado de sair de uma festa, ele estava numa outra vibe. Mas o Midas insistiu e perguntou, ó Seleno, entre todas as maravilhas do universo, qual a mais maravilhosa para os seres humanos? O Seleno disse, eu não vou te responder, você não vai poder ter mesmo isso. Aí o Midas falou, como assim? Eu sou o rei Midas, pode me dizer, eu posso ter tudo que eu quiser. Bom, rei Midas, a maior das maravilhas para os seres humanos seria nunca ter nascido. Como assim, Seleno? Você está com ressaca? É isso mesmo. E eu vou te dizer qual é a segunda melhor das maravilhas. É morrer o quanto antes. O rei Midas já não queria mais ouvir nada, mas o Seleno continuou e disse, porque antes de nascer e depois de morrer, você estava integrado no absoluto. E não estaria preocupado com perguntas bobas, tolas, que te incomodam e me perturbam. Desde então, rei Midas pensou 300 vezes antes de fazer uma pergunta. É bom que a gente se pergunte quanto assim, pertinente é o que a gente quer saber. Mas se para a gente, que é adulto, é mais fácil, imagina para as crianças que ainda estão construindo uma linguagem. É muito difícil. Veja o caso da Alice. A Alice, lá no País das Maravilhas, caiu da toca do coelho e não sabia para onde ir, não sabia nem se queria ir. Ela estava realmente perdida e ela encontrou com um gato sorridente, perguntou para o gato sorridente, e aí, como é que eu faço? O que eu devo fazer? E aí o gato sorridente, muito sábio, disse para ela, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vale a pena. Qualquer caminho vale a pena. E o interessante dessa história é que nós somos Alices sem nos perceber. A gente acha que sabe para onde quer ir. Mas já que a gente não sabe mesmo onde a gente está indo, vamos entender que qualquer caminho vale a pena. E isso me lembra uma história que eu aprendi aos 9 anos, quando eu li a autobiografia da Elizabeth Taylor, que não foi escrita por ela. Foi escrita por um ghostwriter ou uma ghostwriter, a gente nunca vai saber. O que importa é que na autobiografia havia uma parábola muito interessante de um pai que tinha 2 filhos gêmeos muito diferentes um do outro. Um era muito positivo e o outro era muito negativo. O pai já não sabia mais o que fazer para dar um equilíbrio na visão de mundo dos dois. Mas aí ele teve uma ideia. No dia do aniversário dos dois, que era o mesmo dia, eles eram gêmeos, apesar de muito diferentes, o pai comprou para o filho muito negativo um cavalinho, um pequeno pônei, uma fofura. E para o muito positivo, ele comprou cocô. O pai não fazia análise, ele experimentava as coisas e assim foi. E aí, no dia do aniversário, ele foi ver o filho muito negativo, pensando, agora esse menino vai ver que a vida tem um lado bom. Mas ele chegou lá e ficou arrasado, porque o filho estava muito chateado. O menino negativo reclamava, dizia, pai, como é que você me deu um presente desses? Um cavalo, eu vou ter que alimentar, eu vou ter que limpar, eu vou ter que ficar cuidando do cocô. Poxa, pai, você não me ama, né? E o pai ficou arrasado, ele pensou, eu não dou uma dentro, caramba! Agora eu tenho 2 filhos negativos, porque é claro que meu outro filho vai estar muito magoado, muito chateado comigo, vai estar reclamando da vida. Não deu certo. Não fiz uma escolha acertada. Foi lá encontrar com o filho positivo. E quando ele chegou, o filho estava sorrindo lambuzado de cocô. O filho positivo agradeceu o pai. Pai, muito obrigado, muito obrigado. E o pai não entendia. Pai, muito obrigado. Poxa vida, com tanto cocô por aqui, eu não sei onde, eu estou procurando, eu vou encontrar um pônei. É isso. A perspectiva do positivo é essa. E a gente vê que quem é mais feliz? Esse garoto que está lá, lambuzado no cocô, procurando a solução, ou um garoto que tem tanta coisa para ser feliz e só procura problema? Eu, pelo menos, quando estou trabalhando ou estou diante de uma situação na vida mais difícil, eu gosto mais daquela turma que pensa na solução. Não é isso?
Agora, nós vamos para uma outra questão, uma questão que tem a ver com a maneira como você vê as coisas, que é justamente a história do livre-arbítrio. Porque isso é um dom divino. É um dom divino que nós temos e o livre-arbítrio foi usado pelo menino positivo dessa maneira. Ele quis ver as coisas boas da vida. Nessa história do Dostoiévski, Irmãos Karamazov, existe um momento em que o grande inquisidor, ele prende Jesus Cristo e começa a falar mal de Deus. Começa a dizer, poxa vida, Deus errou. Ele fez isso, isso, isso. Sabe o que foi o pior? Deus errou ao dar o livre-arbítrio, essa carga pesada para os seres humanos. Jesus Cristo se aproximou do grande inquisidor que o tinha prendido e muito plácido, muito tranquilo. Jesus Cristo, né? Deu um beijinho na testa dele e só. O grande inquisidor ficou atônito. Disse, saia daqui, vai embora. Mandou o Jesus Cristo embora, libertou Jesus Cristo e provou que Deus estava certo, que é realmente uma dádiva e não um defeito, nós, seres humanos, termos o potencial, a virtude de escolher. Temos o nosso livre-arbítrio. Não é incrível? Não é fantástico? Pois é, tudo depende da imaginação. Você veja, eu aqui fico fazendo de conta que eu estou tranquila, contando essas histórias, que eu tenho todos os saberes. Eu estou usando a minha imaginação. Imaginação é um elemento muito importante para os atores. Agora, é fundamental para a teoria do Stanislavski, aquele teórico da interpretação. E muita gente que estuda Stanislavski leva a coisa sério demais. Não sei se você sabe, mas teve uma atriz, ela era muito boa atriz, ela, poxa, saudosa, viu? Saudosa, eu não vou citar nomes, mas essa menina, uma jovem, compenetrada, ela decidiu fazer a melhor das Julietas de todos os tempos. E ela seguia o método de uma maneira meio equivocada, porque ela acreditava em viver o personagem. Bom, ela resolveu fazer a melhor Julieta dos todos os tempos e foi numa farmácia, comprou um remédio, exagerou na dose, a temporada não continuou. Tem uma história mais light, que fala sobre esses abusos do uso do método. Justamente no filme A Maratona da Morte, com Laurence Olivier e Dustin Hoffman. O Laurence Olivier, ele acreditava na interpretação que é da superfície para fora. Já o Dustin Hoffman queria viver o personagem. E um belo dia ele chegou, o Dustin Hoffman, com uma cara acabada no estúdio. E o Laurence Olivier ficou preocupado e disse, amigo, o que houve? E o Dustin Hoffman disse, não, tá tudo bem, eu só estou algumas noites sem dormir, eu estou algumas noites sem comer, eu apenas quis deixar o meu corpo marcado para imprimir verdade na minha interpretação. Aí o Laurence Olivier morreu de rir e ele disse, poxa vida, por que você não tenta só e simplesmente imaginar e representar? Porque o Laurence Olivier entendia a imaginação como uma pequena menininha, que eu só sei dessa história porque eu fico vendo a vida alheia no Facebook, uma menininha de 3 anos. Ela faz um pequeno dicionário que a mãe transcreve para o Facebook e eu estou aqui compartilhando com vocês justamente o que é o conceito de imaginação. Acontecer de verdade, só que de mentira. Simples assim, é super simples. E as crianças, elas têm histórias incríveis, é por isso que os pais colocam todas as histórias que podem lá no Facebook e eu adoro ler. Tem essa outra história de uma menina, também nessa faixa etária, assim, antes da linguagem engessar, ser, assim, controladora da imaginação. Porque elas estão antes da alfabetização, então a palavra ainda não deu todo o formato do que a coisa é. Tipo, galo e pato é a mesma coisa para essas crianças. Bom, essa menininha, ela curte a ideia de ser uma dentista, de ser uma astronauta, qualquer coisa que não seja exatamente artística. E aí, um dia, ela estava brincando com a mãe e ela estava fazendo um corpo diferente para cada, eu diria personagem, mas era boneco. Uma voz incrível e tal. Eram 6 para cada 6 bonequinhos. E a mãe não resistiu e disse, puxa vida, você não quer ser atriz? A menininha respondeu, atriz eu já sou. Todos nós nascemos atores. Mas as crianças, elas não têm nenhum problema com isso. Elas simplesmente assumem os vários personagens que somos. Imagina, eu era um bebê, agora nós somos vários. E a menininha Luma, aos 4 anos, subiu numa árvore no 1 segundo que os pais foram embora. Foi uma loucura. A menininha tinha 4 anos, subiu numa árvore muito alta e eu disse, eu não vou subir aí. Eu não vou, eu tenho a desculpa de que se eu subir, essa árvore vai quebrar. Então eu não subi e disse para ela, Luma, desça daí. E a Luma disse,
Não vou descer. E eu disse, Luma, você vai cair. Não, você vai me pegar. Aí eu entendi que ela estava imitando o gatinho da casa. E aí eu tive uma ideia brilhante. Eu fiquei de quatro, eu miei e eu comecei a fazer miau, 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 indicando que a minha pata tinha sido quebrada. Porque eu sabia que além de imitar gatos, ela também fazia personagem de veterinária. E ela desceu com a dignidade de quem sabe descer uma árvore, pegou os meus óculos do meu rosto, colocou no rosto dela e disse para mim: você vai precisar de uma injeção. Ninguém nunca foi tão feliz quanto eu ao enganar aquela criança. Ai, é tão gostoso. Às vezes a gente tem tanto orgulho do que a gente faz, mas há momentos em que a gente tem orgulho e logo depois tem vergonha. Eu era criança e eu dizia, bundinha! As pessoas riam. É porque elas ouviam o que eu falava. Eu falava, na verdade, bundinha. Ops, caramba, eu continuo falando bundinha em vez de falar bom dia. Acho que eu não vou mais cumprimentar as pessoas. Anos depois, eu elaborei a minha linguagem, nem tanto como vocês estão vendo, e eu era capaz já de fazer uma bola de chiclete com a minha própria boca. Ai, era tão bacana. E aí eu elaborei ainda mais e fui capaz de fazer uma bola de saliva, de cuspe. E eu quis mostrar para o meu primo adolescente, super incrível, que eu sempre admirei muito. E eu mostrei para ele, ele fez uma cara de repugnância, de horror, que aí eu entendi a diferença entre vergonha e orgulho na hora, e é um tema que eu levo para terapia, eu estou desenvolvendo, já agora posso falar em público sobre esse tema, mas eu não sou capaz de mostrar meu potencial de salivar, fazer bolinha de cuspe. É melhor não, né? É melhor não. Porque nós, seres humanos, somos essa coisa maravilhosa. Como Sófocles diria, nós somos a maior das maravilhas entre todas as criaturas. No entanto, para o Sófocles, maravilha é como se fosse sinistro. Sabe aquele adjetivo que os adolescentes dos anos 90 usavam? Tipo a gente usava? Sinistro, 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 sinistro. Exatamente. E eu tinha acabado de sair de um cinema, estava no ar-condicionado, gostoso. Eu tinha visto um filme muito impactante chamado Dias de Nietzsche, em Turim. E aí, quando eu saí do cinema, eu vi na rua uma situação que era quase. Era o espelho do que eu tinha visto no filme. Tinha um homem espancando um cavalo. Mesmo, assim, batendo no cavalo exausto, o cavalo no chão, o cavalo acabado. E eu pulei em cima do homem e eu disse, pare com isso, quem você pensa que é, pare com isso. Eu fui violenta, eu não bati nele, mas eu fui muito agressiva. E o homem olhou para mim com toda a dignidade, com aquele rosto marcado pelo trabalho, pelo suor, pelo esforço, e me disse, e quem vai levar a comida para os meus 7 filhos, famintos, que estão na minha casa? Mas espera aí, você é uma das 7, sei lá quantas, você é uma das maiores criaturas do universo, tá? Você não pode bater num cavalo. Mas naquele momento, quem era o cavalo? Aquele homem ou eu que tinha saído do ar-condicionado? Não, honestamente, em momento algum eu sugeri para ele alguma solução. Eu não ofereci água para o cavalo, eu não perguntei o que eu estava acontecendo. Não, eu fui agressiva, eu fui arrogante, eu fui com aquela certeza de quem sabe que está fazendo certo e acha que tem o direito de agir como quiser, porque acha que está certo, sabe que está certo. Eu morri de vergonha. Mas isso acontece, quando a gente tem certeza de alguma coisa, a gente acaba fazendo o erro. O erro acontece. A híbris, o excesso lá do Édipo. Eu estava andando pelo centro e na frente da farmácia tinha uma menina jovem com a roupa bastante puída, mostrando, indicando que ela era desfavorecida socialmente. Essa menina me pediu para comprar fraldas para ela. E aí eu disse, bom, vou te dar o dinheiro aqui porque eu estou muito atrasada. E aí ela disse, não vai adiantar. E mostrou a roupa dela, indicando que ela não poderia entrar na farmácia por causa da roupa dela. Caraca, eu entrei na farmácia e fui comprar as fraldas. E lá, quando eu estava no caixa, comecei a calcular quantas fraldas uma pessoa vai precisar, um bebê, durante a sua vida. Lembrei que a minha mãe lavava as fraldas de pano lá em 78 e estendia com muito orgulho no varal. Quantas vezes ela já não me contou essa história? Resolvi dividir minha experiência com a jovem. E fui lá contar para ela, poxa vida, aqui estão tuas fraldas de plástico, mas por que você não compra umas de pano? Porque aí você vai economizar o dinheiro, que tal?
E aí, ela me respondeu com vergonha que ela não tinha água encanada em casa. Ela sentia vergonha dos abusos dessa sociedade contra os mais desfavorecidos. Ela sentia vergonha. E eu não sabia onde me enfiar, porque assim, toda hora eu só falava besteira, porque quando ela ainda me contou, será que a senhora pode me dar a nota fiscal? Eu comecei a elaborar, o que ela quer pôr minha nota fiscal? Eu sei que eu devo cortar os papeizinhos da nota fiscal, senão as pessoas roubam seus dados. E aí eu estava ali pensando coisas terríveis quando ela me disse, porque se a senhora me der a nota fiscal, quando um guarda me abordar com a minha sacola de fraldas, eu vou poder mostrar que eu não roubei. Ai, não há limites. Não há limites para o número de bobagem que a gente pode fazer quando a gente tem certeza. Agora, por outro lado, você tem que ter certeza de alguma coisa. Eu estava super indecisa, eu não sabia se eu ia morar em Nova York, se seria bom para mim. Eu resolvi perguntar de um amigo que joga Búzios. E perguntei, devo morar em Nova York? E ele disse, você estava lá, por que voltou? A resposta está dentro da gente. A gente tem que saber alguma coisa, mesmo que não seja todas as coisas. Agora, errar por excesso ou errar por falta? Não sei o que é melhor. Talvez não seja, nada seja melhor. Talvez errar seja errar e pronto. E agora eu vou te contar uma história que é muito barra pesada. É uma história que se eu tivesse um iluminador aqui, eu pediria que a luz diminuísse. Se eu tivesse aqui um sonoplasta, eu pediria que uma música pesada entrasse. Porque é uma história da pesada. Era uma vez um pai que amava muito seu filho. E uma vez ele foi trabalhar, e quando ele voltou para casa, a casa estava toda incendiada, e ele correu para dentro da casa sem se preocupar se ele ia se queimar, porque ele queria salvar o filho dele, e ele encontrou uma criança completamente queimada. E ele abraçou aquela criança, ele abraçou aquela criança, ele tentou salvar aquela criança, mas não tinha mais jeito. A criança tinha morrido. E aí, desde então, aquele homem foi um infeliz, ele não tinha esperança mais de nada. Ele virou um miserável, um total infeliz. Bom, mas a gente nunca pode ter certeza de nada. E anos se passaram, aquele menino, aquele filho dele conseguiu fugir dos ladrões que o tinham sequestrado. Sim, porque não era o corpo dele, era o corpo de uma outra criança, talvez que já estivesse morta antes, não se sabe. O que importa é que o menino voltou para casa, bateu na porta, ele já era maior, ele mudou, assim como eu mudei desde 78. Bateu na porta, papai, 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 papai. E o pai não abriu. Papai, sou eu, sou eu. E o pai achou aquilo uma piada de mau gosto. Como alguém tem coragem de fazer uma piada dessas? Meu filho está morto. Como alguém tem... O pai não queria nem ouvir bater na porta. E o filho bateu infinitamente, infinitamente, infinitamente. O pai nunca abriu a porta. E o filho foi embora, achando que o pai tinha esquecido ele. E o pai ficou lá dentro, miserável, infeliz, pensando como alguém pode fazer piada com a dor de outra pessoa. Muito barra pesada. A gente não pode ter certeza de nada, mas a gente tem que ter certeza de alguma coisa. E a certeza que a gente tem que ter, talvez, seja de que tudo passa e que tudo pode ficar melhor na próxima temporada. Estamos com essa certeza para sobreviver até essa vacina chegar. Está sendo angustiante para todo mundo. Mas vamos pensar com o Itan da Onira, que vai nos deixar lá para cima, com alto astral, saindo dessas trevas e pensando justamente na melhor maneira de viver o mundo. Era uma vez o Itan da Onira, que na cultura do candomblé pode ser encarada tanto quanto um orixá, como também como uma característica da Yansan, que no sincretismo pode ser também encarada como a Santa Bárbara ou Joana d'Arc, não sei. Vamos nos concentrar na imagem. A Onira era uma mulher muito corajosa, que tinha sua arma e que defendia a todos. Ela era bastante corajosa. Mas nesse dia ela perdeu a linha. Ela entrou numa aldeia e ela matou justos, injustos. Foi muito sangue para todo lado, um horror, um verdadeiro horror. E aí, o Oxalá chamou
a Onira foi para o seu palácio, chamou, convidou ela para o palácio, e a Onira chegou toda vermelha, toda vestida de sangue. E o Oxalá curtia a parede branca, sabe como? Tudo mais branquinho, mais clean e tal. E ele jogou um pó mágico na Onira, e a Onira ficou cor salmão. E aí eles começaram a conversar. E ele disse: Onira, você está pegando pesado. E a Onira disse: eu sei. Eu confesso, eu tenho prazer com a morte. E aí o Oxalá, que não era um homem preconceituoso, ele pensou, você é a pessoa ideal para cuidar dos eguns. Sim, as almas que acabaram de sair dos seus corpos e precisam ser encaminhadas. Você não tem medo da morte, você é perfeita. Você sabe que a Onira curtiu isso? Então a Onira disse, ok, eu topo. Ótimo, bacana, topo sim. E aí o Oxalá disse, mas eu gostaria que você fosse também lá para o reino das águas doces, encontrar com a Oxum, porque você vai ficar com uma vibe boa. E a Onira perguntou se ela podia ir com a arma dela, com a lança. E o Oxalá disse que sim, podia. E ela foi. E aí ela ficou super amiga da Oxum. As duas ficaram muito amigas, muito amigas. E a Oxum é esse orixá que cultua a beleza. Então ela ficava horas para se arrumar. E um dia elas iam para uma festa, a Oxum estava lá, se cuidando, se arrumando, a Onira dormiu na pedra, tirou um cochilo, não aguentava mais esperar a amiga, só que as águas do Rio Doce subiram e a Onira quase se afogou. Quando a Oxum viu aquilo, ela saiu correndo para pegar a Onira, para salvar a Onira, e ela viu a Onira desfalecendo nas mãos dela. E aí, ela lançou um feitiço. Pá! Mas a Onira se transformou em uma lagarta. Ai, aquilo deixou a Oxum arrasada, a Oxum chorava. Até que, de repente, apareceu uma borboleta. E por mais deprimido que você possa estar, quando aparece uma borboleta, você fica feliz, né? Você fica alegre. E aí foi isso que aconteceu. A Oxum foi seguindo a borboleta, seguindo aquela beleza, seguindo. Quando de repente a borboleta sumiu e quem apareceu, se não mais ninguém menos? Onira, sorridente, feliz. E aí a Oxum falou, amiga, o que aconteceu? Como é que você está viva? E aí ela explicou. A Onira explicou, e eu vou te contar nas duas versões. Porque existe uma versão do Itan que diz que foi o Oxalá que deu esse superpoder para a Onira se transformar em borboleta em qualquer momento, assim, que tivesse uma pegada mais mortífera e mortal. Ou talvez, e essa é a outra versão do Itan, a Onira conquistou esse superpoder justamente quando a amiga Oxum lançou o feitiço tentando salvá-la. Não importa. O que importa é que todos nós, sábios e não sábios, temos esta pulsão de morte. Freud. E aí o que a gente faz com a nossa relação com o prazer, com a morte, com a destruição, seja nossa ou a do outro, é muito significativo do que a gente pode deixar como legado no planeta. Então a sugestão é, pega a tua pulsão de morte e transforma em borboleta, tal qual fez Onira. E eu vou terminar esse nosso encontro com a última sabedoria da noite, e aí eu vou abrir os nossos comentários. Quem quiser subir aqui comigo, comentar, vai ser um prazer imenso. E a última sabedoria da noite é a seguinte: o sábio foi de novo interpelado pelo aprendiz, e o aprendiz queria saber: qual a melhor maneira de viver a vida? E aí o sábio disse: a melhor maneira de viver a vida é não se importar com coisas pequenas. Mas o que são coisas pequenas? E aí o sábio disse: olha para você, você é o universo. Tudo é pequeno para você. Muito, muito obrigada a vocês que estiveram aqui até agora. Vou abrir os comentários. Quem quiser subir vai ser muito prazeroso. Ei, quem está aí? É muito gostoso contar essas histórias, mas é tão doido porque cada noite é diferente. Hoje aconteceu uma coisa louca. Durante toda a fala, não tinha os comentários ativados, tinha o meu telefone, 300 pessoas de WhatsApp mandando coisas para mim. Caramba, gente, desculpa se eu troquei nomes, desculpa se eu falei muito rápido, mas foi uma loucura. Ei, a Foquim! Foi uma loucura, eu não sabia, sabe assim, muitas mensagens, não teve uma história que não tivesse uma mensagem. Querida, super obrigada.
Sabe de uma coisa? Faltou uma história, porque justamente veio mais uma aqui. E esses aplausos me lembraram. É o seguinte, gente, existem insetos incríveis como a borboleta, mas existem aqueles insetos como o mosquito. E aqui em casa eu fico assim, tentando matar um mosquito. E o mosquito, porque tudo é uma perspectiva, acha que eu tô aplaudindo ele. Então, os mosquitos acham que eu sou uma plateia, assim, fantástica e ideal. E eu tô aqui aplaudindo vocês porque vocês são uma plateia ideal. Vocês me deram, assim, uma força incrível. Essa semana foi fantástico pensar sobre as lendas, os itãs, as fábulas com vocês. E agora eu preciso só aprender a fazer uma live desligando também o telefone, porque não basta desligar os comentários, é uma loucura. Gente, não houve um momento, não teve um momento. Muito, muito, muito obrigada. Quem quiser subir aqui comigo está convidado. Eu, inclusive, adoraria se a Daniele da Apple Queen Store subisse aqui e falasse um pouco da Apple Queen Store e se a Tatiana Maciel da Sigma Studio de Pilates. Olha aí, o vídeo está pausado, não sei se vocês me ouviram. Faltou essa do mosquito, né? Menina, foi uma loucura, Dani, porque assim, hoje foi, assim, não teve um momento que não teve o WhatsApp, negocinho, pi, pi, pi. O que é isso? Eu tenho que colocar no modo avião, mas aí eu não fico sem conexão para fazer a live? Não sei, não sei. Querem subir? Querem falar tanto da Sigma, ou dos 15 minutos diários, ou então a Apple Queen Store? Se vocês quiserem subir, eu não sei exatamente quanto tempo a gente tem, mas eu acho que a gente tem pelo menos mais 10 minutos. Essa live, ela dura até 1 hora. E aí vai ser um prazer ter vocês aqui, porque eu vou deixar essa live no meu IGTV. Aí vocês já contam um pouco da trajetória de vocês, da Apple Queen Store, da Sigma Studio de Pilates e Terapias Corporais. Querem subir? Querem subir? Bom, eu acho que talvez tenha um delay aí. Então, o que eu quero fazer é agradecer imensamente. Essa semana foi incrível. Novamente, assim, gratidão. É fantástico compartilhar essas sabedorias. Hoje a gente teve ainda a Nayá e a Jaci, né? A Nayá, então, essa menina, tá quase mulher da cultura tupi-guarani, que quer ser Jaci, que quer ser Lua. Então a gente teve esse acréscimo aí. E a ideia é fazer o foco, Fábulas Online, com óculos 2, com mais histórias, com narrativas que representem assim, maior diversidade. E estou aceitando sugestões, então agradeço muito vocês. Essa semana foi incrível. Espero vocês para as próximas. Aqui a Tati está me explicando que tem que deixar no silencioso, aí não faz barulho, mas nós não... não faz barulho para mim, é pior, aparece a mensagem na minha frente, então quando eu estou olhando para cá, para a câmera, de repente vem alguém do grupo não sei o que, sabe? Tipo, cara, que loucura, que loucura. Tem que ter foco na vida, minha gente, foco! Beijo, amor, paz, gratidão e tranquilidade, vai passar. Com máscaras, todo mundo usar, vai passar mais rápido.